Boa noite, turma. Sou o professor Luiz. Dando continuidade à proposta metodológica, a gente hoje vai estudar sobre o sistema circulatório. A aula de hoje ela tem o objetivo de esquematizar todo o sistema circulatório e fazer um apanhado geral da sua necessidade, certo? Quais são as funções que ela exerce no dia a dia e qual é a demanda que ela propõe abster no nosso... Mas antes da gente falar do sistema circulatório, eu queria lembrar um pouco sobre o sistema respiratório, porque é ele quem vai dar toda a base para o sistema circulatório funcionar. E o que a gente tem que lembrar do sistema respiratório? Ele vai ser o principal e o único responsável pelas trocas gasosas, certo? E o que essas trocas gasosas consistem? Ele pega do ambiente oxigênio, O2, e transforma e repele dióxido de carbono. Para que eu preciso de oxigênio para o corpo? Bem, nosso corpo ele está em constante movimento, ele está em constante gasto energético. Então, para conseguir essa demanda de energia, eu uso de combustível básico principal o monóxido de oxigênio. E aí ele vai produzir um resíduo desse gasto energético, que é o dióxido de carbono. O sistema respiratório ele é fundamental para, além de eu obter o oxigênio, eu repelir esse dióxido de carbono, certo? Então, ele vai fazer aquele movimento que a gente já falou, de inspiração pulmonar, onde ele obtrai do ambiente o oxigênio, e expiração, onde ele vai repelir o dióxido de carbono. Nesse movimento, vai acontecer as trocas gasosas além da hematose. O que é a hematose? É quando eu tiro das hemácias o dióxido de carbono que está preso, ligado a ela, ligações químicas, e introduzo o oxigênio. Isso acontece nada mais, nada menos por difusão, certo? Lá no pulmão, certo, vamos trabalhar aqui. Ó. Aqui é a traqueia, que vai se dividir em brônquios e vai entrar nos pulmões, que vai fazer os bronquíolos. E lá nos bronquíolos vão ter essas trocas gasosas, certo? Então, a hematose vai chegar às hemácias cheia de dióxido de carbono, CO2. Vai chegar aqui no sistema circulatório que a gente vai falar já já. Mas elas vão chegar cheias de dióxido de carbono. Quando o pulmão ele se enche de ar, ele está repleto de oxigênio, O2. E essas hemácias, por difusão, elas vão começar a trocar. Porque as hemácias têm um ambiente cheio de dióxido de carbono. E o pulmão tem um ambiente cheio de oxigênio. Então, essa natural troca acontece no pulmão. E ele vai fazer a troca do sangue venoso para o sangue arterial, que a gente vai falar agora, certo? Então, já que relembramos o sistema respiratório, vamos introduzir o sistema circulatório. Bem, todo corpo, ele precisa de nutrientes. Ele precisa se abaster de recursos para que ele consiga manter o seu trabalho e manter-se em gasto energético, manter-se funcionando, obviamente. Então, o que acontece aqui? O sistema respiratório, ele é fundamental para dar essa energia, dar esses nutrientes para o corpo. Então, quem é o principal responsável pelo sistema respiratório? É o coração. Certo? Por que ele é tão importante? Ele é fundamental porque ele quem vai fazer o batimento, a arritmia cardíaca. Certo? Ou seja, o sangue, as hemácias, elas... Vamos começar aqui pelo pulmão, né? Elas acabaram de acontecer a troca gasosa. Elas acabaram de perder esse dióxido de carbono que estava junto por ligações químicas a ela e foi introduzido o oxigênio, O2, certo? Então, elas vêm para o coração. Vêm por onde? Por uma veia pulmonar, certo? No sistema circulatório, a gente vai ter divisões de veia e artéria. No geral, veia vai levar sangue venoso, artéria, sangue arterial, com exceções. Qual é a primeira exceção já? Aqui temos uma veia levando sangue arterial, mas é porque é uma veia pulmonar, que é a primeira veia que o sangue vai ter logo após ele estar em contato com o pulmão, certo? Então, a gente tem aqui um sangue que acabou de ter sido trocado pela hematose. Ele vem para o coração pela veia pulmonar e ele vai entrar em contato
em primeiro lugar, pelo átrio, certo? Então o coração ele vai ter 4 cavidades. O lado esquerdo e o lado direito, certo? Para cada cavidade, a gente vai ter 2 etapas, que são, a gente chama de átrio e ventrículo. Por que essas 2 etapas? Ele precisa bater, ele precisa ritmizar esse batimento, certo? Então, o lado direito do coração vai trabalhar exclusivamente com sangue arterial e o lado esquerdo exclusivamente com sangue venoso. Principalmente, certo? Porque ele precisa ter essa divisão. Tanto que no coração a gente tem um septo, que é uma divisão física entre essas cavidades, certo? Então, falando propriamente do coração, ele vai ter essas divisões, certo? Dividido em 4. No lado direito, que trabalha com sangue venoso, a gente vai ter o átrio direito e o ventrículo direito, certo? Nessa, a gente vai ter a válvula tricúspide no lado direito. No lado esquerdo, que trabalha simplesmente com sangue arterial, a gente vai ter o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E o nome da válvula é a válvula mitrial, certo? Que impede de o átrio ir para o ventrículo, o sangue arterial ir para o ventrículo. Depois que o sangue é batido aqui, ele vai seguir para o corpo, certo? A gente vai ter essa artéria principal do nosso corpo, que a gente chama artéria aorta. Ela é a principal e fundamental para manter o sangue arterial para todo o nosso corpo, certo? Ela vai se dividir em diversas outras artérias, mas a principal e fundamental é essa. Então, depois de uma artéria, a gente vai dividir, ou seja, ela vai ficar cada vez menor, porque ela precisa chegar em todos os lugares do corpo. Imagine, a gente vem do coração, vem uma artéria aorta de um calibre imenso, e ela tem que ir até a ponta do dedo. Para chegar lá, ela vai se dividindo, a gente vai chamar essa divisão mais extrema de capilares, certo? Porque, assim como tem uma veia, artéria muito grande, vai existir uma veia também imensa para conseguir levar esse sangue que foi utilizado pelo corpo de volta para o coração. Então, lá nas extremidades do corpo, a gente vai ter essas capilares, dando os nutrientes suficientes para o nosso corpo, certo? Quando ela vai para um capilar, ela chega onde ela determinadamente precisa chegar, e ela é utilizada da forma que ela precisa ser utilizada, ou seja, o corpo ele gasta energia, ele faz as trocas gasosas e ele produz aquele resíduo de dióxido de carbono. Ela tem que voltar para o corpo, ela tem que voltar para o coração para ser bombeado novamente para o pulmão, para acontecer a troca gasosa pela inspiração e pela expiração. Para isso acontecer, a gente vai ter as veias, certo? Então, e qual é a diferença de veia e artéria? Por que eu tenho que ter veia e por que eu tenho que ter artéria? Por que não podia ser tudo a mesma coisa? Você tem que imaginar que o sangue venoso e o sangue arterial são diferentes. Então ele precisa de meios diferentes para serem conduzidos. Quando eu vou para o sangue arterial, existe aquele ditado, né? Para descer todo santo ajuda. Então, eu não preciso de muita coisa para o sangue arterial ele conseguir trabalhar. Eu só preciso de pressão, certo? Ou seja, então a artéria ela é algo que tem menos luz. Ou seja, o que eu quero dizer com luz? O espaço dentro dela é menor do que de uma veia. Porque eu não preciso de tanta dificuldade para descer o sangue. E já a veia, ela precisa ter uma luz extremamente maior, porque, ou seja, eu estou trabalhando contra a física, né? O sangue está subindo para o meu corpo, ele não está mais descendo. Então eu tenho que ter uma luz muito maior, certo? E eu tenho que ter válvulas dentro da veia que vão impedir do sangue descer. Ele vai subir um pouquinho, uma válvula vai fechar, e vai subir mais um pouquinho, subir mais um pouquinho, subir mais um pouquinho, até chegar no coração novamente, certo? Por isso que eu não posso ter uma artéria subindo com sangue venoso. Porque a artéria, ela simplesmente tem mais pressão, porque ela não precisa de tanta luz, ela não precisa de tanto espaço para subir o sangue, para descer o sangue. Já se eu botasse uma veia para levar sangue arterial para o corpo, ela não ia ser muito eficiente, porque ela ia ter uma luz muito grande, ou seja, ia vir muito sangue, ela não ia conseguir, o corpo não ia conseguir trabalhar com o tamanho do fluxo desse sangue,
E essas válvulas, né, que a veia tem, seriam um atrapalho, um empecilho para levar o sangue, certo? Dando continuidade ao nosso assunto, agora a gente vai estudar o coração propriamente dito, certo? Então, para exemplificar como o coração ele funciona, eu montei esse sistema aqui, essa maquete, que representa exatamente o lado esquerdo do coração, que trabalha com sangue arterial, certo? Então, eu quero que você entenda que para o coração ele funcionar, ele tem essas cavidades, né? Essas extremidades. E ele vai ter a arritmia cardíaca, né? A pressão que a gente chama. Porque para o coração, o sangue ele bater, para ser bombeado, ele necessita de uma relação de pressão e volume. Porque o volume vai ser dado pela quantidade de sangue que tem. E a pressão é exatamente pelo batimento, certo? Quanto maior a pressão, maior o fluxo do volume, ou seja, maior a quantidade de sangue que é bombeado para o corpo. Então, se você está fazendo exercício, você está fazendo alguma dinâmica que precisa de mais energia, exatamente é aí que vai ter a maior pressão, para ter o maior fluxo de volume, para ter o sangue com mais nutrientes em suas extremidades, certo? Então, para que isso aconteça de forma eficiente, a gente vai ter as cavidades. Então, o coração ele bate em dois momentos. Primeiro, segundo. Pá. Ele bate, relaxa, vem para os ventrículos, bate e relaxa. Então, ele começa batendo aqui nos átrios, certo? Bateu e relaxou. Para cada batimento a gente tem um nome, certo? Quando ele bate, ele contrai, aumentando a pressão, a gente chama de sístole. Quando ele relaxa, pelo segundo momento, a gente chama de diástole, certo? Porque eu preciso aumentar a pressão para o sangue correr. Bateu aqui no átrio, aumentou a pressão na sístole, esse sangue ele corre para os ventrículos, aí ele relaxa, fazendo diástole, e aí o sangue ele entra novamente aqui nos átrios, certo? Para ter esse fluxo frequente. Então ele bate aqui, relaxa, bateu aqui no ventrículo, certo? No segundo momento, e aí relaxa. Então, enquanto aqui o átrio está batendo, o ventrículo está relaxado para receber o sangue do átrio. E aí o átrio relaxa para receber o sangue lá do pulmão, que vem aqui, ó, como a gente já viu, que vem aqui da veia pulmonar, certo? Então ele tem que relaxar para receber esse sangue aqui para vir da veia pulmonar. Então, para a gente conseguir visualizar isso, a gente vai usar agora a maquete, certo? Eu vou fazer aqui a sístole, né? No primeiro momento aqui, ó. Perceba que no momento que eu faço a sístole, eu passo meu sangue aqui pro ventrículo. Depois disso eu relaxo. Faço as diástole, certo? Quanto mais rápido eu bato isso aqui, maior é a pressão. E é a pressão arterial que a gente chama mesmo, que a gente costuma medir, né? Ela está baseada exatamente nesse movimento aqui. Claro que a gente fala por 2 pontos, né? Mas exatamente essa pressão. Ok. Depois disso, o que acontece? Depois que a gente bateu no átrio, é hora do ventrículo mandar o sangue correspondente. Só que, lembra dessa válvula aqui? Válvula mitrial. A gente vai simular ela. Por que ela é tão importante? Porque se eu batesse no ventrículo sem válvula nenhuma, ele ia voltar sangue pro átrio, concorda? Porque o ventrículo, se não tivesse nenhuma válvula, o sangue, a pressão, ela vai para todos os cantos. Então, para impedir que o sangue ele volte, faça o movimento contrário, a gente tem a válvula mitrial no lado esquerdo, certo? E válvula tricúspide no lado direito. Então, vou simular a válvula aqui, é só tampar aqui pra gente. Aí, eu bato, ó. No momento que eu bato, o sangue ele vai pro corpo, certo? Pela extremidade. Isso aqui a gente está simulando a artéria cava, certo? E aí, essa dinâmica desses batimentos cardíacos é exatamente a pressão cardíaca que a gente conhece hoje em dia, que a gente trabalha diariamente, certo? Então, conforme o meu gasto de energia aumenta, maior a minha demanda, ou seja, maior a minha pressão. Ok. Então, para a gente resumir agora, eu quero que vocês discutam quais são os problemas ocasionados por isso, certo? Por exemplo, um problema de circulação sanguínea. Quando existe um contato por causa de uma mal funcionação do septo aqui,
que acontece? Quando existe o sangue venoso se comunicando com o sangue arterial no coração, existe uma doença para esse tipo de fenômeno. Qual é? Vocês conseguem descrever, pesquisar? Outra pergunta. Hoje em dia, devido à Covid-19, existem estudos e algumas pesquisas que falam que a heparina ela ajuda, dependendo do caso. Vocês não conseguem imaginar por quê? Heparina, só para exemplificar, heparina é um anticoagulante. O que é coagulação? É quando uma veia ela tem algum desvio, alguma abertura, e o sangue em volta dessa veia, ele fecha essa abertura com coisas físicas do sangue, né? E esse processo ele acontece naturalmente o tempo todo. A gente precisa desse processo para nos mantermos vivos, exatamente porque a veia ela precisa continuar tendo esse fluxo. Essa coagulação ela acontece o tempo todo para manter esse fluxo. Só que alguns exames e algumas doenças, essa coagulação ela fica exacerbada, certo? E aí a gente começa a ter trombose, que é exatamente a exacerbação dessa coagulação. E aí a gente começa a usar anticoagulantes como heparina. O devido caso é que no coronavírus, como algumas doenças, quando ela está em estados muito avançados, ela começa a criar muita coagulação. Então, para uma determinada ocasião, se usa esse tipo de remédio. Mas muita gente tem começado a usar sem nenhum respeito e sem nenhuma pesquisa devidamente realizada. Então, se eu não tenho a coagulação constante que eu preciso, quais são os problemas que eu posso ocasionar? Se eu começar a usar, por exemplo, heparina sem o devido respeito, sem a devida pesquisa, quais são os problemas da não coagulação constante, certo? Se a minha veia não consegue mais subir, né, o meu sangue, porque, como a gente já falou, a anatomia da veia e da artéria são bem diferentes. Então, se eu não conseguir mais subir o meu sangue por qualquer motivo, quais são os problemas que eu tenho? Certo? Existem algumas doenças que são ocasionadas exatamente por isso, por o sangue não conseguir circular novamente. E eu acredito que seja isso, né? A gente tenha conseguido abranger, pelo menos de um primeiro ponto de vista, a circulação sanguínea. Espero que vocês continuem estudando. A dificuldade é grande, mas se nós abaixarmos a cabeça, é impossível a gente conseguir alguma coisa nessa vida, certo? Muito obrigado, boa noite.